Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar um videozinho para dar um retorno para vocês em relação à correção das resenhas. Peço desculpas mais uma vez, já expliquei ali no Classroom, né, que tá demorando um pouco mais do que eu achei que fosse demorar em função dessas questões de internet, tudo aquilo que a gente tem que aprender a fazer, e grava vídeo, e faz live, e posta material, e corrige material. Sem falar no suporte, né, também em casa, né, para minha filha, que também tá nesse esquema, e principalmente com relação ao suporte que a gente tem que dar para os alunos que não têm acesso e não conseguem se inteirar dessas novas ferramentas, né, ou às vezes não tem à disposição em casa, internet, enfim, então a gente tem que tá dando esse suporte um pouco diferenciado, né? Mas eu tô retornando aos pouquinhos, consegui terminar as resenhas e tá de pé a nossa live, tá? Na sexta-feira, pra gente falar sobre currículo. Mas eu resolvi fazer esse videozinho para não tomar o tempo da nossa live, para dar esse retorno então sobre as produções de texto das resenhas, tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com o que eu li, gostei muito. Todos os colegas entregaram os seus trabalhos, isso é muito positivo, né? Não é sempre que a gente tem uma turma em que, em primeiro lugar, todos têm acesso a essas ferramentas e sabem lidar, vocês já estão num quarto ano, né? É um pouco mais fácil, vocês já estão mais acostumados, né? Mas não é uma realidade com que todos os professores contam de fato. Então isso me deixou muito feliz e também em relação à qualidade dos trabalhos que eu li, tá? Eu apontei algumas coisas que aí quando nós voltarmos com as aulas presenciais, a gente vai retomando aos poucos, mas só para vocês já irem cuidando nas próximas produções, tá? Em alguns textos eu senti falta, acho que vocês poderiam ter ido um pouquinho mais a fundo na questão, anotei aqui no computador, na questão das credenciais dos autores, diretores e dos dados técnicos do filme, né? Muitos colocaram, mas outros não colocaram, que eles são dois curtas, um tinha, eu acho que máximo 7 minutos, né? Não me lembro bem esses números, mas muitos colocaram isso é muito legal. Em alguns textos eu senti um pouquinho de falta disso. O tipo de ilustração, 2D, 3D, eu acho que isso é importante, que não tem fala. Então, esses dados técnicos eu senti um pouquinho de falta, né? Também é importante que vocês expliquem tudo aquilo que vocês acham que o leitor de vocês não vai entender. Que é o caso, vou citar um exemplo do Kitbull, que é o caso de ele ser uma produção da forma que a Pixar chama de Spark Shorts, que é um programa de incentivo a novos talentos, né, a funcionários da Pixar. Não é todo leitor que vai saber o que é, né? Então é importante que vocês expliquem. Às vezes foi colocado, em alguns textos foram colocados assim, é um texto do projeto de Spark Shorts, mas o que é esse projeto? Lembrando que a resenha, ela tem esse objetivo também de explicar sobre o filme, não só comentar, mas tem que explicar um pouquinho, tá? Então lembrem que nem sempre o que é óbvio para ti vai ser óbvio para o teu leitor. Isso é importante a gente explicar, tá certo? Uso do hífen, sugiro que vocês deem uma retomada. Vocês tiveram esse conteúdo lá na primeira série. Existe aquela tabelinha, tanto a Iris quanto a Liane certamente deu para vocês essa tabelinha. Se vocês perderem, a gente pode retomar, é só me pedir que eu passo isso de novo para vocês. E principalmente não deixem de usar o VOLP, VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Vocês podem usar tanto como aplicativo do celular, que é de graça, não precisa nem de internet para ter acesso a ele, né? Ou consulta Google, coloca lá, consulta VOLP, tu escreve a palavra e o VOLP vai te dizer se ela é com ou sem hífen. Então, por exemplo, pitbull é com hífen, certo? Afrodescendente, que apareceu bastante no pessoal do Hair Love. Afrodescendente é junto, não sei se vocês lembram a questão. Afro termina com O
e D é uma consoante, então vogal mais consoante a gente junta. Então, se vocês acharem necessidade, a gente pode dar uma retomada nisso também, tá? Mas daí a gente fala na volta. Mas só lembrando que vocês têm o VoLP à disposição para os próximos trabalhos, tá? Nem sempre o Word vai circular de vermelhinho essas questões do novo acordo, tá? Uma coisa que eu já apontei aqui, eu quero retomar com vocês e eu vou dedicar uma aula para isso, porque o nosso currículo de quarto ano ele é bem livre, assim, em termos de revisões de itens de gramática e ortografia, enfim, que é o uso do esse, este, quando que é esse, quando que é este. Nós vamos retomar, que tem nossa, é uma série de itens pra gente retomar, então eu vou colocar isso em sala de aula, não se preocupem se eu apontei ali nos textos de vocês. E uma coisa que eu acho que a gente já tinha falado em aula, que é a questão do onde. O onde, ele não é um conector universal, que eu tenho a frase A, a frase B e eu vou unir de qualquer forma. O onde, ele é um conector que vai marcar lugares. Então, moro em Novo Hamburgo, onde é Novo Hamburgo. Fica a Fundação Liberato. Então, eu não posso dizer assim, nesse dia onde eles se encontraram, dia não é lugar, né? É tempo. Então, nesse dia, quando eles se encontraram, em que eles se encontraram. Então, cuidar um pouquinho, eu marquei bastante isso, assim. E o mesmo, também o mesmo, não usem como substituição vocabular, tá? O aluno saiu da escola, o mesmo se matriculou. O mesmo tá retomando o aluno, não usem o mesmo como retomada. Ele é considerado uma substituição muito pobre, tá? Também a questão de frases fragmentadas, que são aquelas frases incompletas, para quem eu marquei para entender o que é isso, tá? Frase fragmentada é aquela frase que eu digo assim, considerando que o filme Pitbull foi indicado ao Oscar e que foi feito numa produção da Spark Shorts da Pixar, ponto. É uma frase, ela fica longa, geralmente ela começa com um gerúndio, né, um sendo, um considerando, e daí tu escreve um monte de informações e tu esquece de completar essa frase. Tá? Considerando que hoje é domingo de Páscoa e que não sei o que, ponto. Cadê o final? Tá? Isso é uma frase fragmentada, para quem eu marquei para lembrar o que é. E uma coisa que eu também vou querer retomar com vocês é o uso da vírgula, tá? Em alguns casos, isso eu acho que a gente pode pensar uma aula específica, tá? Então, se vocês também quiserem, a gente pode fazer uma revisão geral sobre o uso do hífen, e o uso da crase também em alguns casos. Mas no mais, eu quero mais uma vez reiterar os meus elogios aos textos de vocês, ao fato de toda a turma ter feito, dizer que eu tô com muita saudade de vocês, sentir falta, né? Sabe aquelas carinhas que a gente viu quando a gente teve as aulas de literatura contemporânea, de poema contemporâneo, senti falta de ver ao vivo essas caras de vocês quando a gente lesse o Nelson Rodrigues e lesse o Rubem Fonseca, enfim, que eu tenho certeza que as caras também foram mais ou menos daquele estilo, né? É uma pena, mas a gente, eu acho que vai se adequando, nosso chimarrão literário vai acontecer sim, com outros textos, no segundo semestre, ou segundo trimestre, terceiro trimestre, mas a gente faz de qualquer jeito, né? Nem que cada um tenha que ter o seu chimarrão. E com relação ao trabalho sobre música, tá? Esse aí não vai dar para fazer virtualmente, fica bem complicado, né, pessoal? Então, o que eu pensei? Vamos deixar para volta. Vocês já aproveitem esse tempo, vão fazendo, vão pesquisando a música de vocês, mas a gente vai substituindo pelo menos em termos de aulas, em termos de avaliação, pelo estudo do currículo. A gente tem nossa live sexta-feira, agora dia 17, pelo Google Meet. Quero ensinar para vocês tanto o currículo de papel, quanto o Lattes, que eu acho muito importante, se vocês já quiserem dando uma bisbilhotada, tá? Principalmente quem quer seguir essa carreira de pesquisador, quer fazer um mestrado, depois fazer a graduação, de repente trabalhar como bolsista de pesquisa numa
numa graduação, continuar sua pesquisa na mostra do curso de Química, que é ir para uma Mostratec, eu acho importante que conheça o Lattes, tá certo? Mas daí sexta-feira a gente conversa. Não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo, mas se virem agora, uma boa Páscoa na medida do possível. E espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente, pra eu dar um abraço e de poder fazer o nosso chimarrão literário pessoalmente, tá bom? Beijinho, tchau!